Muito bom dia a todos. É uma alegria estar aqui. Desculpe, vou fazer a palestra sentado para poder depois aproveitar o vídeo para o YouTube e colocar também outros canais digitais para a gente poder assistir. É uma alegria estar aqui mais uma vez e falando um pouquinho sobre o novo fim. O Chico deixou uma frase muito emblemática quando ele dizia: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todos nós podemos começar agora a fazer um novo fim. E isso é realmente uma frase que choca num primeiro momento, mas que faz com que todos nós tenhamos um pouco mais de esperança. Porque se olharmos para trás, veremos que perdemos muito tempo, já perdemos tempo. Erramos, caímos, levantamos, aprendemos com os erros, caminhamos, erramos de novo, aprendemos novamente e por aí vai, né? Nossa vida é um grande aprendizado, uma grande escola, e a gente está sempre sujeito, evidentemente, às vezes não admitimos, mas estamos sujeitos a errar, que ainda somos casas em construção, como bem diz o Papa Francisco. Somos casas em construção, estamos aprendendo, estamos tijolinho a tijolinho, aprendendo novas virtudes, eliminando os nossos erros. A gente costuma dizer que o mal se mata, porque quando nós observamos que os males que carregamos são os culpados pelas colheitas que experimentamos, a gente observa o quanto é importante vencer a nós mesmos, né? Não há uma luta contra o outro, no fim das contas a luta é contra nós mesmos, né? Aqui na Terra nós temos um mundo de diversidade, onde as diferenças se encontram, onde um testa o outro, um aprende com o outro. Do outro lado, é uma vida de afinidade, né? As pessoas elas se encontram de acordo com as afinidades, de acordo com o grau evolutivo. Isso ficou muito claro no filme Nosso Lar, quando o André não podia ver a mãe dele quando ele bem quisesse, pois ela já estava num estágio evolutivo superior a ele. E aí caberia a ele o quê? Avançar mais um pouco para amanhã ou depois conseguir ter o acesso à própria mãe de uma forma muito mais simples, de uma forma muito mais fácil, porque ele também estava num grau abaixo de sua mãe, de acordo com a obra. Então a gente se baseia hoje principalmente no livro Vozes do Grande Além, que traz algumas lições aflitivas de espíritos que já desencarnaram e que trazem para nós, através das mãos de Chico Xavier, uma série de lições que nos permitem maior entendimento. A Josefina é o nome do espírito. Ela ditou em 23 de agosto de 56 o título chamado como Aflitiva Lição. Conduzida por enfermeiros amigos para um leito de reencarnação, à maneira de mísera doente para uma cela de hospital, recomendam eles vos fale alguma coisa de minha angústia. Entretanto, a boca humana foi feita para assuntos humanos, e para narrar-vos o meu infortúnio terrível, seria preciso que o pranto, o fogo e o sangue tivessem uma voz. Sou mãe criminosa, embora não chegasse a ser mulher pervertida. Jovem ainda, mas abandonada pelo homem que me traíra a confiança, não tive coragem de enfrentar a maternidade, chamada ilegal diante dos homens. Envergonhada de mim mesma e esquecendo o brio que toda consciência deve cultivar diante da lei de Deus, esperei o rebento de minha carne entre o ódio e a desconfiança, sentindo que labaredas de sofrimento me requeimavam a carne, retesando-me o ser. Soube guardar o meu segredo. Esperei o momento azado e a sós comigo quando a criança vagia no silêncio da noite, com as minhas próprias mãos asfixeia, tomada de frieza satânica. Ergui-me do leito, não obstante enfraquecida, e consegui-lhe um túmulo improvisado. Mas voltando aos lençóis que me resguardavam, o sangue borbotou-me em ondas insopitáveis, até que um sono pesado me tomou a cabeça, perdendo-se-me o raciocínio. Não posso precisar quanto tempo gastei entregue a semelhante torpor, contudo lembro-me perfeitamente do horrível instante em que despertei, amolentada, experimentando o assédio de vibriões assassinos.
Achava-me disforme num leito estranho, pleno de sombra, enregelada, visitada por vermes asquerosos. Agitei minhas mãos, tateei o meu corpo e notei que o sangue continuava a fluir por baixo do meu ventre. Sangue pestilencial, sangue podre. Reergui-me horrorizada, caminhei vacilante, pisei detritos de carne, cujo fétido odor me impunha náuseas incoercíveis. Consegui ensaiar alguns passos e vi-me no cemitério. Gritei aloucada pelo socorro de meus parentes. Vermes famintos atacavam-me, vigorosos. Clamei por auxílio até que uma voz igualmente chorosa me respondeu. Aproximou-se alguém de mim, era outra mulher. Aos meus olhos trazia uma criança nos braços. Diante dela passei a ouvir os gemidos de meu filhinho assassinado. Pusemo-nos ambas a gritar estentoricamente. Entrelaçamo-nos uma à outra. Abandonamos o sítio infeliz para encontrar uma terceira mulher não muito longe, que clamava também por socorro. Depois de mais alguns passos, encontramos uma quarta companheira, e pelas ruas afora, dentro da noite, na cidade dormente, outras mulheres se juntaram a nós. Umas exibiam sinais arroxeados dos golpes que lhes haviam sido vibrados no seio, outras mostravam chagas abertas no colo exposto, outras traziam, como eu, o próprio ventre aberto. Algumas zigue-zagueavam no solo, rastejantes, outras tinham acessos de fúria, histéricas, indominadas, enlouquecidas, e de quando em quando outras bailavam, gargalhavam, gemiam, estertoravam, até que, formando extensa nuvem de loucura e de pranto, nos momentos nos movemos tocadas por faunos desnudos que mais se assemelhavam a demônios egressos de pavorosas regiões infernais. Tentei desvencilhar-me de semelhante companhia, mas achava-me imantada àquele triste grupo, como se correntes férreas a ele me retivessem. Tangidas quais se fôssemos varas de bestas, em gritos de pavor e requebros de demência, fomos apresadas numa casa de meretrício, em que o álcool e o entorpecente surgiam a jorro. E a estranha legião começou a gargalhar e a bailar. Cenas que vozes humanas, com todo o patético do mundo, seriam incapazes de definir, projetaram-se aos meus olhos. Implorei a bênção do céu, roguei proteção à Mãe Santíssima para que se compadecesse de mim, enviando-me leve gota d'água ao vulcão de dor que me devorava as entranhas. Braços piedosos apartaram-me então do rebanho sinistro. Fui internada no manicômio que não saberei descrever, naturalmente aprisionada, porque a loucura me invadira o espírito e o fogo da alienação mental me calcinava os nervos. Ouvi preleções sobre a vida eterna, ouvi preces, rogativas, exortações, frases consoladoras, leituras edificantes. Contudo, na cela que as minhas trevas de mãe delituosa povoavam de pesadelos amargos, eu apenas ouvia o choro do meu filhinho. Cristalizara-se a aflição, as minhas recordações tomando consciência, os meus pensamentos materializados e todo o cortejo de remorsos que eu não podia alijar da mente, subjugavam-me o crânio, dominavam-me os sentimentos, e a falar verdade, nada compreendi, porque as chamas do sofrimento me crepitavam na alma toda. Alucinada, humilhada e vencida, roguei à Mãe Santíssima novo acréscimo de piedade, e a estrela divina, a advogada de todos os pecadores, e muito particularmente a Mãe Augusta de todas as pecadoras da terra, compadeceu-se de minhas penas. É assim que transito hoje do hospício que me albergava para o berço da provação que me aguarda no mundo. Volto hoje à nova existência terrena. Que gênero de luta me espera? Serei estrangulada ao nascer? Terei mirradas as mãos assassinas? Ou quem sabe exibirei na via pública as chagas de um corpo infeliz? Não sei do futuro. Sei, no entanto, que nossa Mãe Celestial condoeu-se-me de minha sorte e que, amparada por nossa divina estrela, palmilharei o grande caminho da restauração. Mãe bendita, Mãe dos pecadores, lírio de Nazaré, ajuda-me ainda, pois em minha amargura, Mãe amantíssima, não há senão justiça, não há senão harmonia,
não há senão a misericórdia e a bênção da grande lei. A gente observa o quanto aquela mãe se arrependeu. E nesse mesmo livro fala que trabalhadores espíritas têm algo em comum, que é aquela vontade excessiva e aquela cobrança excessiva de querer fazer coisas. Palestra, ajudar as pessoas, etc. Isso também é culpa que nós temos inconscientemente de outras vidas, porque somos todos culpados, em maior ou menor grau. Todo mundo aqui é culpado. Todos nós já falhamos, erramos, caímos, muitas vezes não demos atenção para os sinais da vida, continuamos senhor de nós mesmos, acreditando que os prazeres da terra seriam eternos, e muitas vezes nos deparamos com remorso. E o remorso é o santo combustível que move e que renova. Quando nós observamos que erramos e sentimos culpa por isso, é uma grande bênção. Essa obra trata muito disso. Em um dos capítulos sobre trabalhadores espíritas, que culpado que são, todos nós, estamos aqui no sentido de tentar nos reerguer, tentar caminhar, né? Porque já temos... Aí Joana de Ângeles tem uma frase chamada luta íntima, só para a gente entender um pouco. Há uma permanente luta íntima quando o homem se resolve por abraçar a vida nobre. Quais dois exércitos em fúria no campo mental surgem confrontos? Os guerreiros habituais, egoísmo, orgulho e ambição, tentam superar os novos combatentes, amor ao próximo, humildade, pacificação e renúncia. Nós somos isso hoje, né? É uma luta íntima. Todo mundo aqui com defeitos, mas todo mundo disposto a se renovar. É esse o novo fim que nós temos que buscar. Todo mundo que está aqui hoje já está alguns passos à frente, no sentido de, ao invés de ficar em casa assistindo TV, estão no centro espírita. Quando nós praticamos a caridade, já estamos um passinho além, porque podemos fazer o bem ou simplesmente não fazer nada, praticar o mal e etc. Mas estamos a anos-luz daquelas entidades que nós nos baseamos e que deixaram um legado maravilhoso, e que são nessas entidades que nós nos baseamos quando trazemos as palestras, né? São pequenas lições que a gente consegue absorver, e isso serve de advertência, porque as religiões, de um modo geral, são o freio moral da humanidade. A gente está sempre entrando em conflito com a gente mesmo, né? No dia a dia, o vizinho que às vezes faz alguma coisa que a gente não gosta, o chefe e etc. Vem aquele ímpeto de raiva, e aí a gente se lembra do quê? Das lições recebidas aqui na igreja católica, na igreja evangélica e por aí vai. E aquilo é um freio, é um grande freio moral, onde nós pensamos 2, 3, 4, 5 vezes antes de cometer algum tipo de equívoco. Por isso que nós temos uma grande vantagem através da estrutura que a doutrina espírita nos oferece, através dos livros, que são os nossos conselheiros silenciosos, segundo o irmão X, através das palestras, através das influências de um modo geral, né? A gente sempre aprende muito com aquilo que lemos, com aquilo que ouvimos, e diante das provas, tais provas se tornam um pouco mais fáceis de lidar. Chico Xavier um dia estava queixoso por um olho que ele tinha um problema na vista, né? E chegou a sangrar. E aí Emmanuel virou para ele e disse: não existem privilegiados. Olha só, pessoal, nós estamos falando do Chico, que escreveu 412 livros, que não parou um minuto de socorrer as almas aflitas. A gente ainda dá uma pausa, faz algumas coisas. Ele não parava. E Emmanuel virou para ele e disse:
não existem privilegiados. Então, se o Chico passava por provas de modo a construir testemunhos, que dirá de nós? Todos nós. É que na doutrina espírita a gente aprende algumas bases e fica mais fácil neutralizar as nossas más tendências, que são as culpadas por tudo que experimentamos hoje, né? São as nossas más tendências as grandes culpadas. A Joana de Ângeles, de novo, ela tem uma frase que ela fala assim: um dia, ao final dessa jornada, ela falou isso para o Divaldo, ao olhares para trás, perceberás que os problemas, as pessoas e tudo nesse mundo nunca existiu conforme tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dares a oportunidade de evoluir como espírito. Se viveres assim, quando chegar seu último dia aqui na terra, verá que sua luta nunca foi contra o outro, mas sim entre você e você mesmo. Então, aquela dificuldade que nós enfrentamos, aquela enfermidade, poxa, estou passando por uma dificuldade, passei por isso, passei por aquilo outro, são oportunidades. São oportunidades. Na vida nós nunca perdemos, ou nós ganhamos ou nós aprendemos. Ou a gente ganha ou a gente aprende, já que essa não é a vida real, essa é uma vida temporária. Nós nunca perdemos, ou nós ganhamos ou nós aprendemos. E se cada um aqui fizer uma reflexão daquilo que passou durante a vida até agora, vai perceber que nos momentos de dor, os momentos de dor foram os momentos mais proveitosos, em que cada um mudou mais. Aquele momento de angústia, sabe? Aquele momento de tristeza, aquela melancolia que te leva ao encontro de Deus, pois permite que você preste mais atenção na vida. É muito difícil pensar em Deus, eu sempre falo isso, na praia, tomando água de coco. Ninguém pensa em Deus na praia tomando água de coco. A gente pensa em Deus no momento da dor. É ali que a gente se volta para Deus, que a gente busca Deus, que a gente se encontra com Deus, que a gente fala, opa, é uma advertência, é um sinal vermelho, eu não posso passar, eu tenho que mudar a rota. E aí a gente muda a rota e a vida parece que fica mais fácil, né? Todos nós já avançamos o sinal vermelho e batemos. E hoje estamos aqui, caminhando com alguma dificuldade, mas caminhando. Um dia li uma frase atrás de um caminhão: se estiver passando pelo inferno, continue andando. Todos nós, em alguns momentos passamos pelo inferno. E aí nos cabe o quê? Cometer suicídio? Não. Continuar andando, caminhar. E daqui a pouco a paisagem muda de novo. O Chico dizia que a vida é uma escola, é uma grande sala de aula, mas que tem as provas, as professoras aplicam as lições, e aí aplicam as provas, o aluno rebelde fica infeliz diante da lição, diante da prova, mas passado aquele momento da prova, há o intervalo, há o recreio de refazimento. Por isso que a nossa vida é uma grande roda gigante, em algumas vezes estamos lá no alto e nada parece nos atingir. Daqui a pouco a roda gigante está lá embaixo, parece que ficamos mais suscetíveis a enfrentar as dificuldades. O Tim Maia falava, enquanto um chora, o outro ri na música, e ele estava com a razão, né? Inspirado ou não, estava com a razão, porque nós todos, é isso, todo mundo tem momentos de lágrimas, e todo mundo tem momentos de sorrisos, e esse é o grande barato da vida, porque a gente aprende, a gente evolui. Deus nos permitiu o esquecimento temporário, isso é a maior dádiva, é a grande dádiva, porque imagine só, se eu olho para o meu passado e falo, opa, cometi 3 homicídios, roubei 18 pessoas, fiz isso, fiz aquilo, me suicidei, eu não conseguiria caminhar? A culpa consciente não me deixaria caminhar. Então Deus permite que haja o esquecimento temporário.
nós não nos lembramos de nada que cometemos no passado. Temos uma ligeira impressão de que somos devedores e que temos que caminhar na direção do progresso. Temos que fazer coisas diferentes para termos resultados diferentes. Se fizermos o mesmo, teremos o mesmo, né? E evitar os excessos de toda ordem, né? A gente, em algum momento ou em algo, comete excessos. Vamos dizer uma coisa bem básica. Estou nem falando de ilícitos, nem de álcool, nem nada. Estou falando de café. Todo mundo ama café. Café é demais da gastrite. Então, são pequenos excessos que nós temos que evitar, né? Para a gente poder caminhar, para a gente poder nos elevar. No livro Ação e Reação, se não me engano foi o Silas, ele disse: que bom seria se nós pudéssemos morrer alguns dias por ano, todos os anos, não à maneira do sono que renova, mas de uma forma consciente. O mundo se elevaria muito mais depressa, pois nós entenderíamos o que é a realidade do outro lado. E é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Então nós temos que mudar os nossos hábitos, adquirir novos hábitos. O mesmo livro, Ação e Reação, o obsessor diz: cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Como assim? Se eu tenho sede de álcool, quando eu passar na frente de um bar, vai vir aquela vontade súbita. E o Divaldo fala isso. Sempre que vier uma vontade súbita, porque não é sua, aquela vontade súbita de uma hora para outra, nossa, de uma hora para outra deu vontade de tomar um vinho, de fazer não sei o quê, aquilo não é você, aquilo é uma sugestão de quem te conhece muito melhor do que você mesmo, quem conhece as suas falhas morais, os seus vícios, as suas dificuldades. Tem um amigo, um bom amigo, e eu conto essa história, evidentemente sem citar o nome dele, mas ele morava em Santana, lá em São Paulo, e ele se considerava um alcoólatra, gostava muito de álcool. Naquele dia, ele resolveu, os amigos sempre passavam na casa dele umas 5h30, 6 horas da tarde para convidá-lo a ir ao bar. E ele ia todos os dias, sistematicamente. O que ocorre é que um dia, a filha dele, que não falava ainda, a filha de colo, disse: bar não, papai, bar não. Ela não havia ainda pronunciado uma única palavra, e as primeiras palavras dela, segundo ele me contou, foram: bar não, papai, bar não. De tanto ouvir a mãe falar para ele não ir. Nada é por acaso. Ele congelou na hora. Ele disse para os amigos: ô, pessoal, hoje vocês vão, eu não vou acompanhar vocês não. E ele não foi. Ele ficou em casa e no dia seguinte saiu no Aqui e Agora com o Gil Gomes, que todo mundo se lembra, um assalto que teve naquele mesmo bar que ele estaria, e teve tiroteio, teve pessoas que morreram e uma série de coisas, e era para ele estar naquele ambiente. Foi ou não foi um grande livramento? A partir daquele dia ele nunca mais tomou uma gota de álcool. E ele falou assim: mas eu gosto. E ele vai nos aniversários, ele falou: eu fico numa fissura para tomar um copo, mas não me permito, porque eu sei aonde isso pode me levar. Então cada um conhece as próprias fraquezas. Cada um conhece as próprias fraquezas, né? Tenho companheiros também de trabalho que fumavam, e eu não me esqueço de uma outra cena de um outro amigo que falou: ó, esse é o último cigarro. Acendeu o cigarro, degustou o cigarro, você viu o prazer que ele estava tendo com aquilo, jogou o cigarro no chão, pisou e nunca mais fumou. Isso já deve fazer uns 10 anos. Então, a gente conhece os nossos pontos fracos, pessoal. E se a gente conhece os nossos pontos fracos, o invisível também conhece. Aí de uma hora para outra dá aquela vontade de
de tomar uma cerveja, de fumar um cigarro, de fazer não sei o que lá. Eles nos conhecem, né? Então, se eles conhecem as tentações que nós alimentamos, é evidente que seremos tentados exteriormente. O Haroldo, ele fala que a tentação é você fugindo de um cachorro muito bravo, mas morrendo de vontade de ser alcançado. Todos nós enfrentamos as nossas tentações diariamente. Aí vem a vida e faz com que a gente aprenda de um jeito ou de outro. E aí eu tomo a liberdade de contar algumas histórias aqui só para a gente entender. Hoje nós passamos por uma enfermidade, a gente não entende. Vamos voltar lá para 2006, 2007. Eu voltando da faculdade, encontrava vultos nas paredes, enxergava vultos e ficava assustado, muito assustado. Isso foram meses de muito... Estava com 20 anos, eu acho. Eu tinha muito medo daquilo, a ponto de, depois de um trabalho espiritual, não ter mais essas visões, como eu as tinha, eu prometer a mim mesmo, nunca mais piso em um centro espírita. Vou virar evangélico, católico, qualquer coisa, mas não piso mais no centro espírita, porque eu tinha medo. A promessa durou 3 anos, aí vieram as cólicas renais, 7 pedras, 4 de um lado, 3 do outro. Os médicos da terra queriam me operar e eu me lembrei que havia o Centro Mariano do Nascimento que fazia cirurgias espirituais. Eu falei, opa, é lá mesmo. E uma cirurgia por mês, ninguém me encostava a mão, eu ficava deitado numa maca, eles impunham as mãos, como num passe, e após a primeira cirurgia, as cólicas sumiram, e vieram cólicas bem fracas, ainda no segundo mês, fiz outra cirurgia, e outra, foram 4 cirurgias. Aquela ira que eu tinha contra as cólicas, evidentemente já não existia, porque não sentia mais dores. Só para a gente ter ideia, foi durante a Copa de 2010, e até a cerveja quente que disseram que fazia bem, eu tomei, foi a pior cólica de todas, fez um mal tremendo. Ok, voltei para o médico, cadê as pedras? Evaporaram? Sumiram, desapareceram? O que você fez? Você expeliu? Falei, foram cirurgias espirituais. O médico, né? Ele ficou surpreso com aquilo, falou, mas você tem certeza? Falei, sim, cirurgias espirituais. Aquilo resolveu o meu problema, me devolveu para o espiritismo. Falei, opa, o espiritismo tem um lado legal, a questão da cura, a questão da teoria, da doutrina, etc. Não é só ver entidades, aquilo realmente dá medo para quem não tem, né? Quem está no começo, acho que até o Chico no começo ficava meio preocupado com aquilo, né? Vai saber. E eu lembro que depois, aí eu conheci o Benê, conheci o Baleiro, né? E comecei a fazer as palestras. Onde é que eu quero chegar? Não sou exemplo para ninguém. Só que eu só entendi a cólica renal em 2010, que eu tive em 2010, só entendi em 2017, quando eu perdi minha primeira filha. Ali eu entendi, porque se não fosse o espiritismo, eu seria um candidato a suicídio. E é verdade, foram 7 anos de preparo para passar por aquilo, não é? Então a gente está observando uma construção. Hoje eu tive uma dor de cabeça muito forte. Algum dia você vai entender o que aquilo significa. Hoje eu tive que fazer não sei o que, passei pelo hospital, o médico vai ter que fazer uma cirurgia. Hoje a gente não entende isso. Daqui a pouco, lá na frente, a gente vai entender. Nada é por acaso. Isso ficou bem claro quando eu perdi minha filha. Ficou muito claro. Muito, mas muito claro. Deus foi generoso o suficiente, me mandou uma segunda filha e agora vai mandar a terceira. Então,
a gente está observando que a vida sempre começa de novo. O Moacir Franco fala isso. A vida sempre começa de novo. Quando a noite está mais escura, é porque falta pouco para amanhecer. Todos nós enfrentaremos a noite escura, mas poderemos ver de novo o clarão da aurora que prenuncia o recomeço, que prenuncia um novo dia, que prenuncia os novos passos, que prenuncia novas oportunidades. Todo mundo aqui tem novas e novas e novas oportunidades. E aí nós vamos entendendo que, dentro da resignação dinâmica, que o Divaldo fala tão bem, a resignação é aceitar as dificuldades, e a resignação dinâmica é o quê? É aceitar as dificuldades e trabalhar para evitar dissabores tão grandes amanhã ou depois, ou minimizar os problemas ou as chagas que teremos que enfrentar. Então aí nós tomamos o passe semanal, nós fazemos o evangelho no lar, o sono útil, que nos permite a oportunidade de nos encontrar com entidades amigas, enquanto nosso corpo descansa, enquanto nosso corpo repousa. Nós temos a oração do copo d'água, que é aquele remedinho homeopático, gratuito, que todos nós podemos tomar, e antes de dormir, pedindo que os espíritos depositem ali os orvalhos, as gotas de remédio que nós tanto precisamos. As boas músicas, os bons livros. Os livros são os nossos conselheiros silenciosos. Alcione um dia me deu um conselho no livro Renúncia. Os grandes incêndios começam nas menores fagulhas. Sempre que eu fico com raiva, eu lembro da Alcione. São conselheiros silenciosos, E a gente está caminhando para o fim da palestra, e a gente sabe que, além de tudo isso, de como nos frear, a presença no centro espírita, a caridade, já que as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam, Madre Teresa de Calcutá diz isso. Sempre que nós nos decidimos por nos movimentar, nós traçamos uma rota nova e nós temos novas oportunidades de redenção espiritual. É muito possível que nós sejamos tentados, mas nós seremos cada vez mais fortes, cada vez mais fortes. Aquela pessoa que briga dentro de casa, quando ela se dá conta, eu brigo dentro de casa quando? Quando eu bebo. Ela já sabe qual é o problema e o gatilho, então para de beber. Se aquilo faz mal, para de beber. Começa a tomar alguns sucos diferentes, com sabores diferentes, e etc. A gente pode substituir hábitos, substituir prazeres por outros prazeres. A atividade física, por exemplo, libera uma série de hormônios na cabeça, a gente fica super bem, E a gente não sente mais tanta falta daquelas coisas que até então faziam falta. Músicas boas liberam também outros hormônios, a prece nos conecta com o céu. Há uma série de coisas que nós podemos fazer. E nós sabemos que a principal dificuldade do ser humano é a questão do perdão. Sem dúvida, até no livro Chico Xavier e Jerônimo Mendonça, A Fórmula da Felicidade, o Espírito que dita diz que é a virtude mais difícil de ser alcançada, porque nós somos testados no momento que temos que mostrar que temos tal virtude. E aí vem algumas técnicas para a gente encerrar a palestra de hoje, já que essa é a questão mais difícil, Nós sabemos que tudo isso daqui é teoria, que nós enfrentamos na prática, nos proporcionam muito mais experiências, do que a parte teórica. Mas a parte teórica pode servir de advertência e impedir que a gente cometa alguns deslizes que talvez possamos cometer. Então, o Divaldo um dia disse para um rapaz que cuspiu em seu rosto, isso está no filme dele: Deus é aquele que me testa
Deus é aquele que me faz evoluir. Deus é você, a situação, etc., que cada um de nós enfrentamos. Então, se aquele chefe, se aquela pessoa que nos quer mal, se aquele parente difícil que nos testa é Deus, então nós não ficamos mais com raiva, né? Porque está sendo Deus naquele momento, não tem como ficar com raiva de Deus. Já começa por aí. E uma outra coisa que nós temos que pensar é: e se fui eu que comecei? Parece briguinha de criança, mas não é. Estamos falando de várias encarnações, né? As encarnações são solidárias. Nossa, o fulano não gosta de mim. Por quê? Tem um passado. Não é de graça. Ah, ele não gosta de você. Não, tem um passado. E se fui eu quem comecei? Então a gente começa, ao invés de julgar o outro, querer pedir desculpas para o outro. Querer pedir desculpas para o outro. É aquela velha história, que acho que foi o irmão X que contou em um de seus livros, que havia uma pessoa que gostaria de envenenar a sogra. Então a pessoa fala assim: tem um jeito, dê a ela num copo, jogue o remédio tal, e eu vou te dar o remédio. O remédio era farinha. E enquanto você dá o remédio, diga a ela que você a ama, que você a adora, que ela é especial e etc. Em um mês, jogando farinha num copo com água e dando para a sogra se tornou a pessoa mais legal do mundo para ela. E depois disse a ela aquela pessoa que queria assassinar a sogra chegou para aquela outra pessoa que deu a poção, né, que deu o líquido, o pó, e falou: mas eu não quero mais matar a minha sogra, ela se tornou uma pessoa boa para mim. Falou: fica tranquila que é só farinha, é farinha e água. Ela aprendeu que se nós começamos hoje a construir um novo fim, teremos logo mais um novo amanhã. Um ótimo domingo a todos, com muita luz, com muita paz, com muitas bênçãos. E pessoal, a gente nasceu para ser feliz. Vamos buscar a felicidade, que a felicidade começa aqui.